Tem os que dizem que Jesus deixou de ser Deus para vir à Terra, e tem os que dizem que Jesus deixou de ser homem para voltar para o céu. Que é isso? Que ping-pong medonho é esse? Jesus não deixou, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Jesus não deixou de ser homem. Uma vez que ele assumiu a nossa identidade humana, ele continua sendo homem para toda a eternidade. Por isso Paulo diz, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, assim, para ser bem pragmático, eu trago 7 erros para não se cometer quando formos ensinar, ou falar, ou pregar sobre a dupla natureza de Cristo. Primeiro erro, dizer que Jesus é metade homem e metade Deus. Irmãos, isso é mitologia grega. Pesquisa aí pelos centauros. Mitologia greco-romana. Centauro é aquele personagem que é metade cavalo e metade homem. Não é assim que nós cremos Jesus, não, irmão. Jesus não é um centauro, não. Nem é um minotauro também. Um bicho com cabeça de boi. Não. Jesus não é um animal. Jesus não é uma anomalia. Jesus é Deus e é homem. 100% Deus, 100% homem. Não é 50% Deus e 50% homem e soma 100% de alguma outra coisa que ninguém sabe o que é. Não. Então, por favor, meu mentorado, não vá para a sala de aula dizer que Jesus é metade homem e metade Deus. Ele é 100% homem e, antes disso, 100% Deus. Outro erro para se evitar, dizer que Jesus deixou de ser Deus para transformar-se em homem. Não, ele nunca deixou de ser Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que Deus deixa de ser Deus, irmão? Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele sempre foi, sempre será Deus. Terceiro erro, dizer que a divindade e a humanidade se misturaram em Jesus, formando uma única natureza diferente de tudo que já viu no universo. Isso é um monofisismo, irmão. Dizer que a divindade e a humanidade se fundiram e construíram uma terceira natureza diferente de tudo e de todos, que nem é plenamente Deus, nem é plenamente homem, é um megazord, isso também é uma heresia. Quarto, dizer que em Jesus há 2 pessoas, uma divina e outra humana. Isso é um erro de definição, isso é nestorianismo. O nestorianismo, como vimos, é quem ensina que em Jesus há 2 pessoas. Uma divina, que sempre existiu, uma humana que passou a existir na concepção em Maria, e ali essas 2 pessoas se juntaram, se amalgamaram para transformar-se no Deus Filho encarnado. Não é assim, não é 2 pessoas, é 2 naturezas em uma única pessoa. Quinto erro para se evitar, dizer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem enquanto esteve na terra, mas ao retornar para o céu, deixou de ser homem e voltou a ser apenas Deus. Irmão, isso aqui é, eu vejo muita gente derrapando isso aqui. Crente velho, crente de igreja que está perdendo gente de igreja derrapando isso aí. Tem os que dizem que Jesus deixou de ser Deus para vir à terra e tem os que dizem que Jesus deixou de ser homem para voltar para o céu. Que é isso? Que ping-pong medonho é esse? Jesus não deixou, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Jesus não deixou de ser homem. Uma vez que ele assumiu a nossa identidade humana, ele continua sendo homem para toda a eternidade. Por isso Paulo diz, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele é filho do homem, ele não foi homem e deixou de ser. Ele continua por toda a eternidade sendo homem. Quando olharmos para Jesus na eternidade, veremos o rosto humano em Jesus. Glorificado, glorioso, é verdade. Mas é um rosto humano. Se ele vai ter barba ou não, não sei. Mas cabelo branco, João disse que ele tem. Mas não é de velhice, não. É sinônimo de pureza, de santidade. Jesus é, né? Como se canta, lindo, lindo, lindo és. Ele é maravilhoso, ele é belo. Só podemos imaginar quão grande beleza há em nosso Senhor Jesus Cristo. Quão lindo deve ser o sorriso, a expressão do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu espero vê-lo como ele é. Amém, minha gente? Mas, por favor, não diga que ele deixou de ser homem ao voltar para o céu, porque você está negando a humanidade de Jesus. Dizer que em sua ascensão ele recebeu um novo corpo, glorioso, e não mais uma... É outro erro. Tem gente que diz, não, ele subiu para o céu com o corpo, mas não foi o mesmo corpo da ressurreição. Como não, irmão? Então quer dizer que Jesus teve 2 corpos diferentes? Quando ele veio para a terra, ele assumiu um corpo, que foi o corpo que ele morreu, foi para a cruz, ressuscitou, Tomé até tocou nele. Mas quando ele subiu para o céu, ele arrumou outro corpo diferente? Qual é a Bíblia que você está lendo para dizer isso, pelo amor de Deus, irmão? Qual é a Bíblia que você está lendo para dizer que Jesus arrumou outro corpo diferente para poder voltar para o céu? É o mesmo corpo. Ah, irmão Tiago, mas olha a descrição de João lá na ilha de Patmos. É o mesmo corpo, só que João está vendo ele agora de forma gloriosa, como João, Pedro e Tiago já tinham visto, de alguma forma, lá no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, ele é humano e divino, mas no Monte da Transfiguração, a sua majestade reluziu por uma fração de segundos, da mesma forma diante de João. E essa forma gloriosa que nós o veremos, mas em corpo humano, material, visível, tangível, palpável. Ninguém vai tocar no peito de Jesus e a mão atravessar para o outro lado, não. Ele tem corpo, tem carne, tem sangue, tem ossos como nós temos.
Então, por favor, não vá dizer em sala de aula que, não, irmão, Jesus tinha corpo humano até morrer. Depois que ressuscitou, é outro corpo. E quando foi para o céu, é outro corpo. Você já deu 3 corpos diferentes aí para Jesus. Em que Bíblia você leu isso? Pelo amor de Deus, mentorado meu não cometa esse erro, não. Senão vai levar, como dizemos aqui na Paraíba, um bom tabefe. E 7º erro para se evitar. Dizer que, visto que é Deus, mas também é homem, no céu, Jesus continua tendo limitações e fraquezas humanas. Esse erro aqui, tem um teólogo calvinista, não vou dizer aqui quem foi para não dar direito de resposta, mas eu compartilhei lá em nosso grupo no Telegram um vídeo de um renomado teólogo calvinista no Brasil. É um homem respeitado, é um servo de Deus, né? Não diminuo a importância desse servo de Deus para a igreja evangélica brasileira. Mas, ao meu ver, ele comete um grave erro, e não por isso vou condená-lo como herege, né? Em outros tempos ele até seria. Hoje não. E não podemos jamais fazer isso. Mas ele chega a dizer que porque Jesus é perfeitamente homem, no céu, e de fato é, não negamos isso, foi justamente o erro que eu disse para não cometermos no ponto anterior, aí ele vai muito longe disso que, visto que ele é perfeitamente homem, ele continua tendo as mesmas limitações e fraquezas. Inclusive fome, sede e sono. Ele diz exatamente isso, está gravado em vídeo. Quem está lá no Telegram sabe de quem eu estou falando. Quem não está, tem que entrar para poder baixar esse vídeo. Jesus continua tendo fome, sede e sono no céu. Dá para acreditar num negócio desse, irmão? Alguém pode dizer, irmão Tiago, mas faz sentido, porque se Jesus é homem, irmão, Jesus é homem. Mas o ambiente que Jesus está não é mais esse. Jesus não está mais sujeito ao tempo. Jesus não está mais sujeito às limitações desta vida terrena. Ele está numa atmosfera que é diferente de tudo que nós vimos aqui, irmão. O seu corpo está revestido de glória, como ele mesmo orou em João 17,5, a glória que ele tinha junto ao Pai antes que o mundo existisse. Imagina se Jesus dorme no céu, irmão. Se Jesus dorme, quem é que salva enquanto ele está dormindo, irmão? Se Jesus dorme, quem é o advogado da igreja enquanto ele dorme, irmão? Oh, meu Deus do céu. Me surpreende que teólogos veteranos de cabelos brancos cometam esses erros que, ao meu ver, são erros de principiantes, né? Mas para você ver, tem de tudo. Para você ver que tem de tudo. No mundo evangélico hoje, tem de tudo. Agora, entre vocês, meus mentorados, não. Tá bom?